Esse é o coronavírus. Ele se adaptou para infectar humanos. Em menos de um ano, tomou o nosso planeta. Ele usa os humanos para se multiplicar. E ele está evoluindo. Videoaula: vacinas salvam vidas. Saudações, queridos alunos da Rede Municipal de Niterói. Bem-vindos, bem-vindas à videoaula A Importância da Vacina. Os tópicos são: modo de ação das vacinas. Existe tratamento precoce? A eficiência da sorologia. Parcerias científicas e autonomia na produção de imunizantes. Diga não ao negacionismo. Vamos vacinar para tudo voltar ao normal. Meu nome é João Ricardo e sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Bom, gente, sabemos que o vírus possui uma proteína específica em sua cápsula que se conecta ao receptor ACE2 da célula-alvo. Se você não assistiu à aula, está no portal educacional Raio-X do Covid. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. Então, essa é a maneira do vírus se conectar à célula-alvo. São proteínas que se encaixam, uma proteína do lado do vírus, a RDB, e a ACE2 do lado da célula-alvo. Com isso, o vírus consegue infectar. Com isso, o vírus consegue invadir a célula-alvo e se multiplicar dentro dela. Dessa maneira, o vírus consegue se conectar às proteínas das células. São proteínas de membrana que todas as células do nosso corpo possuem. E o coronavírus tem acesso a essas proteínas através das proteínas de encaixe. São as proteínas spike do vírus, do coronavírus. Então, mais de um vírus, né? Dependendo da carga viral, você pode ter uma quantidade muito grande de vírus, né? Fazendo esse encaixe, né? Realizando essa conexão e invadindo as células. Por isso que a questão da carga viral é muito importante. Por isso que o uso da máscara é muito importante. Por isso que não ficar em locais fechados com muitas pessoas é muito importante. Por quê? Depende da carga viral que a pessoa é exposta, né, o grau de gravidade que a doença vai se expressar, pelo menos assim, alguns dias após, né, 7 dias após a exposição. Bom, gente, o papel da vacina é impedir essa conexão, dificultar a penetração do vírus. A vacina não mata o vírus. A vacina ela vai tornar o vírus, né, um agente estranho, vai expor o vírus ao nosso sistema imunológico, né, impedindo com que a replicação viral ocorra, ou seja, impedindo com que o vírus se conecte, né, esse acesso, né, conecte o acesso à célula-alvo, impedindo a sua multiplicação. Então, o objetivo central da vacina é impedir, né, produzir moléculas, produzir proteínas e imunoglobulinas que impeçam essa conexão do vírus à célula. A vacina não impede de você ser exposto ao vírus. Por isso que é necessário, mesmo depois da vacinação, você continuar utilizando máscara e procedendo, né, às medidas de proteção, né, comuns, que todos nós conhecemos, ok? Bom, aqui nós estamos vendo o vírus, né, penetrando na célula humana. O vírus, vocês sabem que é um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem capacidade sozinho de se multiplicar.
Então, ele usa a estrutura celular da célula-alvo para fazer isso. Quando isso acontece, quando o vírus penetra na célula humana, não há como impedir mais esse processo, pelo menos no coronavírus, no SARS-CoV-2. Então, essa célula humana irá se transformar em uma fábrica de vírus, ok? Por isso que a quantidade de vírus que você é exposto na primeira exposição vai ser equivalente à quantidade de vírus que suas células irão produzir. E, consequentemente, né, a gravidade dos sintomas e toda a expressão da doença. Então, por isso, mais uma vez, né, o uso da máscara, né, o distanciamento social são importantes para, caso ocorra alguma exposição do vírus, que essa carga viral não seja muito grande, não seja uma carga viral que possa levar a um caso grave, né, uma expressão grave da doença. Bom, gente, uma vez vacinado, a pessoa começa a produzir, né, anticorpos neutralizantes. O que são esses anticorpos? São proteínas produzidas pelas células brancas do sangue que têm a função de identificar corpos estranhos, substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, essa identificação ocorre naturalmente com a pessoa que não é vacinada. Mas só que a evolução da doença é muito rápida e não dá tempo da pessoa produzir tantos anticorpos assim. O vírus se multiplica muito mais rapidamente. Então, por isso que é necessário a vacinação. A vacinação é uma forma de estimular a produção de anticorpos neutralizantes, né, que irão obstruir a zona de encaixe da proteína spike, que são subunidades da cápsula viral, impedindo que o vírus se conecte à proteína de membrana celular. Ou seja, a vacina não impede o vírus entrar no nosso organismo, mas impedirá, né, que o vírus invada as nossas células. Então, por isso que é muito importante a vacinação, e é muito mais importante também a manutenção do isolamento social, do distanciamento social, do uso de máscara, de lavar as mãos com álcool gel, com água e sabão, porque a vacina não impede a penetração do vírus no seu organismo. Ela vai impedir o encaixe, né, da proteína spike, que é a proteína que vai invadir a célula para que o vírus possa se multiplicar, ok? Bom, gente, estamos vendo aqui uma situação onde a pessoa vacinada, né, se expôs ao vírus, né, ao coronavírus, e os anticorpos produzidos a partir da vacinação, tá, que a pessoa produziu a partir da vacinação, encontraram as proteínas spike do vírus e se conectaram a ela. Qual é a consequência disso aí? A consequência é que fica impedida a conexão, né, da proteína spike à proteína de membrana. Isso, né, essa subunidade que está agora obstruída, né, essa subunidade obstruída agora aqui, impede com que o vírus, né, se encaixe na proteína de membrana, impedindo que o vírus penetre na célula, ok? Então, é a forma mais eficaz, né, de se combater o coronavírus, ou seja, impedindo a entrada dele nas células. Lembrando, mais uma vez, que a vacina não impede a contaminação externa, ou seja, a vacina não impede que você inale o vírus, né, ou entre em contato com o vírus pelas mucosas. Por isso, mais uma vez, é importante, mesmo vacinado, o uso da máscara e da higienização e do distanciamento social. Bom, gente, agora vamos recapitular as formas que a ciência utiliza hoje para combater vírus, tá? Os vírus, mais uma vez, são estruturas, né, altamente infecciosas que existentes desde a origem das células.
são parasitas celulares, ok? Então, os vírus, eles são organismos que dependem de outros organismos, de outras células para sobreviver. Bom, eles entram no tecido e eles se multiplicam a partir da estrutura que eles encontram na célula. Eles desmontam a parte interna da célula para obter peças para montar novos vírus, né? Fazendo, então, a leitura do código genético do vírus, obedecendo a esse código genético. Tá? Com isso, né, novos vírus vão surgindo e, a partir daí, a pessoa passa também a infectar. Ok? Bom, então existem 3 terapias básicas para isso. Né? Não existe nenhum tratamento precoce para a virose, gente. Por quê? Porque o tratamento precoce para a virose mais eficiente seria a vacina. No caso, a vacina seria o que? Uma prevenção à virose, porque você está induzindo o seu organismo a produzir anticorpos. Então nós temos o quê? Os antirretrovirais, que são substâncias que atrapalham o vírus a se reproduzir dentro das células infectadas. Elas interferem na replicação do RNA viral. No caso do coronavírus, essas substâncias não adiantam, porque a velocidade com que o coronavírus se multiplica dentro da célula é avassaladora, gente. Então não adianta. Temos que impedir que o vírus fique dentro das células. Não podemos deixar isso. Então, muitas pessoas morreram se pensando, né, a ciência teve que repensar, né, essa questão do antirretroviral. Não podemos deixar o vírus entrar na célula, ok? Vacina. São substâncias que induzem uma resposta imunológica ativa no organismo, que passa a produzir anticorpos sem estar doente. No caso aqui, a nossa estratégia é o quê? Vamos produzir anticorpos, tá? Exatamente contra a proteína que faz o vírus entrar na célula. Com isso, então, estaremos impedindo o vírus de entrar nas células, expondo o vírus na corrente sanguínea, na região externa da célula, que vai ser facilmente eliminado pelo nosso sistema imunológico. E o soro, né? Estamos tendo agora uma negociação, já está na fase 3, a Anvisa já deve estar liberando brevemente a utilização do soro. O soro, né, são os anticorpos prontos, são substâncias que atuam diretamente no combate à infestação viral, pois são anticorpos ativos, provenientes de animais ou pessoas recuperadas. Okay? Então, o soro é indicado para pessoas que estão lá acamadas, que estão lá entubadas, estão em estado grave, pois vai oferecer à pessoa uma ampla, né, gama de anticorpos já atuantes, ou extraídos de animais, cavalos, né, outros animais de grande porte, ou de pessoas recuperadas, que possuem, né, anticorpos provenientes à sua recuperação, à sua superação da infecção. Então, o soro, né, é uma alternativa muito interessante de aliviar nosso sistema hospitalar, né, pois o tempo de internação das pessoas que são tratadas com soro deverá, né, ser bem menor. Aqui é a praça de alimentação. Tá? Os animais estão aqui se alimentando, se recuperando, né, do processo de tratamento que eles são submetidos. Eles são bem alimentados, são bem cuidados e eles recebem, né, doses pequenas de antígeno, né, e com isso a fisiologia deles consegue não só produzir anticorpos específicos em quantidade suficiente, como também é possível, né, extrair um pouco do volume do soro do sangue desses animais para a produção do soro antiofídico e de outras imunoglobulinas e de outros anticorpos ativos. Ok? Então aqui começa a nossa aula, nosso entendimento sobre a produção, né, de soros ativos contra o Covid. Bom, gente, então os animais são expostos, né,
nós chamamos de antígenos, são proteínas do vírus. Tá? Então, nós injetamos no cavalo, né, proteínas do vírus, especialmente a proteína spike, que é nosso alvo principal, né? E o animal começa a reagir a esse corpo estranho, produzindo anticorpos, né? Só que o animal não fica doente, ele é bem tratado, né? Ele está ali se oferecendo, né, no caso, sendo utilizado para a produção desse medicamento. Tá? Os anticorpos estão no sangue do cavalo, então a parte do sangue do cavalo é retirada e se extrai o soro, né, que possui os anticorpos, se purifica e em breve estaremos utilizando esse soro, esses anticorpos, com esses anticorpos para pacientes graves do Covid. Ok? Então, os anticorpos vão nos organismos dos pacientes atacar diretamente, né, a proteína, né, spike, né, que está presente no organismo do doente, impedindo, freando, bloqueando a multiplicação viral. Com isso, o paciente vai poder reagir melhor ao tratamento e irá conseguir se recuperar mais rapidamente. Quais são os tipos de vacina mais utilizadas, mais desenvolvidas contra o Covid, especialmente no Brasil? Tá? No geral, temos 4 tipos de vacina. A primeira são as vacinas de vírus inativado. São vírus do Covid que são mortos, que são inativados por processos farmacêuticos, mas mesmo inativados conseguem estimular nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. Tá? São bem eficientes. No caso aqui, a vacina da Butantan, da Coronavac, né, com parceria do laboratório chinês Sinovac, está sendo muito utilizada no Brasil e até agora está indo muito bem. Tá? Então, são vacinas de vírus inativado. A outra vacina são as vacinas de vetor viral, ou seja, geralmente você pega um vírus inofensivo, um adenovírus, e coloca nele algumas proteínas do coronavírus. Então, esse vírus inofensivo passa a estimular o sistema imunológico à produção de anticorpos, especialmente contra a proteína S. Tá? Então, nós temos o que? De vírus de vetor viral, a Oxford, a AstraZeneca, com parceria com a Fiocruz, que brevemente a Fiocruz vai produzir toda a escala de produção da vacina, tá? Até setembro iremos ter essa resposta e essa independência da Fiocruz na produção integral da vacina. E a Prefeitura de Niterói também está negociando com a Sputnik V, que está indo muito bem na América Latina, tá? E provavelmente iremos inocular também com a Sputnik V. A Johnson Johnson, a vacina da Janssen, é de dose única. É muito utilizada lá nos Estados Unidos, tá? Em jovens lá nos Estados Unidos. Também é muito promissora. Tá? Vacinas genéticas. São vacinas que pegam um pedaço do código genético do vírus, tá? O código genético do vírus, no caso o RNA, não altera nada na nossa célula, não altera nada no nosso DNA, é um RNA que vai estimular nossas células a produzirem proteínas do COVID. Tá? Então, quando essas células liberarem a proteína do COVID no sistema, vai ser detectado pelos glóbulos brancos e produzir anticorpos. Tá? São bastante eficientes. No caso aqui, nós temos a vacina da Moderna, que ainda não está sendo distribuída no Brasil. Por último, as vacinas de proteínas subunitárias, tá? De subunidades do vírus, são separadas, né? São separadas do vírus, o vírus é desmontado e principalmente as proteínas spike são encapsuladas em nanopartículas e são injetadas. Tá? Então, essas subunidades são suficientes para disparar o sistema imunológico da pessoa e produção, né, consequente de anticorpos. Temos então as vacinas, a vacina da Novavax, que está sendo utilizada nos Estados Unidos com sucesso. Lembrando que todas as vacinas, né, têm que passar por fases
importantes e têm que serem submetidas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nenhuma vacina será aceita no Brasil sem passar pelo crivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Essa agência é uma agência bastante responsável, ela cuida de todo e qualquer tipo de medicamento, de insumo, de material que possa ser utilizado por humanos como medicamento. Então, ela é responsável pela garantia das boas práticas científicas, né, desses imunizantes. Então, não há nenhuma preocupação com relação às vacinas que foram autorizadas pela Anvisa no Brasil. Bom, gente, temos aqui a Fiocruz, tá? Que é uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento na área de biologia, tá? Saúde, né? Localizada no Rio de Janeiro. Tá? E ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Ela foi criada em 1900. E desde essa época ela vem participando, produzindo imunizantes, vacinas, participando de é, campanhas de vacinação. Então, provavelmente todos nós já fomos inoculados, né, fomos vacinados com imunizantes produzidos pela Fiocruz. Recentemente, né, diante da pandemia, houve uma necessidade de um convênio entre a Fiocruz e a Universidade de Oxford. Então, esse convênio permitiu com que a Fiocruz produzisse, né, em suas instalações, né, recebendo as IFAs, que são os insumos de farmacêuticos ativos produzidos pela Oxford, a vacina da AstraZeneca. Então, a partir daí, a Anvisa começou a verificar todas as etapas de certificação desse imunizante, que começa pelos testes em laboratórios com animais, tá? Que vai depois multiplicar esses testes e produzir vacinas para aplicação em voluntários humanos, e posteriormente, passada essa etapa, né, passada essa etapa de placebo e das pessoas que realmente tomaram o imunizante e certificada a eficácia da vacina, aí sim a Anvisa libera para a inoculação, para a produção e inoculação a nível nacional. Então, essas são as etapas para a produção da vacina da Oxford AstraZeneca no Brasil. E em que Niterói está negociando, né, essa aplicação, e a Fiocruz brevemente vai estar autônoma nessa produção. Ela vai adequar a produção desse imunizante à sua matriz industrial. Com isso, até setembro, iremos produzir em larga escala, tá, as vacinas no Brasil. Isso vai ser um grande passo para a produção em massa de vacina e a vacinação em massa a partir do momento que a Fiocruz começar a produzir. Provavelmente vai ser a primeira instituição a produzir toda a escala produtiva. Tá? Ela, inclusive, vai produzir o ingrediente farmacêutico ativo e, consequentemente, toda a escala produtiva da vacina. Tá? Então, é uma coisa muito importante para o Brasil aumentar bastante sua capacidade de vacinação, reconstruindo o novo normal. Vamos pensar em uma linha de tempo e ações que vão nos permitir retornar a um novo normal. Nós não iremos ficar completamente normais após a pandemia. Muita coisa vai mudar. Desde 2019, em dezembro, com o surgimento da cepa SARS-CoV-2, o mundo mudou. Né? A partir desse momento, a partir desse ano de 2020 que entrou, em pouco tempo a OMS declarou a pandemia. Um novo vírus que surgiu no Oriente, que se espalhou rapidamente por todo o mundo. Tá? Em 2020, então, decidimos interromper as atividades presenciais nas escolas para tentar entender o que está acontecendo com o mundo, que vírus é esse e o que está diante de nós. Então, iniciamos no tempo 3, o ensino remoto. Vocês começaram a acessar as plataformas das suas escolas e
iniciar atividades mesmo à distância. Tivemos que aprender muitas coisas. Direção, professores, funcionários e alunos e pais de alunos tivemos que aprender a como nos comunicar e produzir à distância. No tempo 4, foi elaborado os planos locais, e o início da elaboração dos planos locais, onde as escolas teriam que passar um relatório sobre as condições físicas da escola, sobre as condições de pessoal das escolas, o que elas iriam precisar para se resguardar dessa pandemia. Em 2020, início da vacinação. Uma grande esperança se abriu para nós, né, no início de 2020, com a vacinação em São Paulo, com a Coronavac. Então, iniciou-se assim uma nova trajetória, uma nova luta. Para quê? Para conseguirmos vacina para todos. As escolas receberam seus kits escolares, as atividades remotas continuavam, as atividades domésticas continuavam e vocês estariam mais adequados a essas atividades. O portal educacional começou a oferecer as videoaulas. As videoaulas são muito importantes para vocês terem contato com conteúdos de forma mais clara, mais explicada, e a partir daí o ensino remoto começou a se tornar mais amplo no processo educativo em Niterói. Em 2020, em tempo 4, tivemos que concluir o ano letivo. Foi o primeiro ano letivo que nós concluímos à distância, com alunos à distância, e foi tudo muito novo para todos nós. Chegamos a 2021 com novos desafios. A Niterói, a Secretaria de Educação, iniciou a plataforma Niterói em Rede. Tá? Vocês têm acesso a essa plataforma, onde outros recursos foram oferecidos a vocês para que tenham um desempenho cada vez mais completo nas atividades remotas. Estamos agora vivendo, nesse momento, um recrudescimento da pandemia, principalmente no Brasil. A quantidade de mortos, de infectados, batem recordes. Então, não é momento nenhum de enfraquecimento das nossas medidas de restrição e de isolamento social. Precisamos sobreviver a essa fase. Preparação das escolas continua. A preparação das escolas, das estruturas escolares, ventilação, sinalização, todos os procedimentos de álcool gel, insumos, máscara, todos os equipamentos que as escolas precisem estão sendo oferecidos para um próximo retorno. A vacinação em massa está diante de nós. Com nossa capacidade de produzir vacinas, a partir do momento que a Fiocruz e o Instituto Butantan iniciarem a sua produção completa de vacina, não dependendo mais dos insumos farmacêuticos ativos externos, nós poderemos sim iniciar uma vacinação em massa no Brasil. Isso é muito comum no Brasil. O Brasil é um país de grande capacidade de vacinação. Nós temos uma política de vacinação em massa que é exemplo para o mundo todo. Temos que reativar essa capacidade e iremos vacinar em massa e provavelmente nesse ano ou no próximo poderemos retornar seguramente às aulas. Temos que pensar nessa sequência de eventos e ações. Temos que pensar nessa reconstrução do novo normal. Iremos conseguir, iremos passar por essa. Para todos os alunos da Rede Municipal de Niterói, eu deixo aqui um recado de esperança e de confiança na ciência. Niterói hoje já atinge um patamar bem mais elevado de vacinação em relação à média brasileira e à média do estado do Rio de Janeiro. E nós iremos continuar com essa preocupação de dar prioridade à vacinação. Nós, educadores, gestores públicos da cidade de Niterói, desejamos a vocês, alunos, toda a paciência e perseverança e força
para superarmos essas etapas, tá? Então, em breve, vocês estarão presencialmente com seus professores no ambiente escolar. Eu desejo a todos sorte, saúde para vocês e seus familiares. Muito obrigado e até a próxima videoaula.